como existe no núcleo governista nomes relevantes das Forças Armadas, essa confusão acaba dificultando a gente entender o cenário. Basicamente, essa participação dos militares ela aumenta o custo de um impeachment. Então, eu acho que esse é um dado importante, eu explico mais lá na frente, mas é basicamente a partir dessa relação governo-Forças Armadas é que a gente entende o que tem de diferente agora no governo Bolsonaro em termos de ambiente para impeachment do que foi, seja no governo Collor, seja no governo da ex-presidente Dilma. Então, essa questão que torna o cenário particular, né? Isso que dá é a origem das diferenças e das particularidades desse momento. E o terceiro ponto é que, ainda que exista uma tendência de queda de popularidade, a gente não enxerga, né, um derretimento da popularidade tal como ocorreu com a ex-presidente Dilma, por exemplo. Né? Às vésperas do impeachment, a sua popularidade estava abaixo de 2 dígitos, né? E isso num curto espaço de tempo. Em menos de 3 meses, houve uma perda de popularidade muito elevada na esteira da Operação Lava Jato e os seus desdobramentos na política e de um quadro econômico mais desafiador do que se mostrava anteriormente. Como ela não conseguiu fazer uma construção de relações políticas com o legislativo, o cenário acabou resultando num processo de impeachment. Na nossa leitura, o fenômeno Bolsonaro, né, não é só um fenômeno político, né, ele tem alguma base social relevante, o que impede esse derretimento de popularidade. Então, a gente até enxerga uma queda, e eu vou mostrar nas figuras mais à frente, mas não a ponto de chegar naquele patamar que os presidentes que foram objeto de impeachment demonstraram um pouco antes dessa transição. Na coluna da direita são, digamos, focos de risco para justificar esse patamar na casa de 40% de chance de interrupção de mandato. Então, o primeiro ponto são os efeitos econômicos, sociais e de saúde pública da Covid. Tá? Isso significa, né, que essa estratégia do governo, estratégia do presidente, de polarizar em relação a alguns governadores, vocês estão acompanhando diuturnamente, tem manifestação do presidente contra governadores e vice-versa. Então, basicamente, as nossas manhãs mais recentes começam com uma live do presidente, né, à frente do Planalto, passa para depois uma entrevista coletiva do João Dória, o governador de São Paulo, respondendo e fazendo sinais políticos diferentes em relação ao presidente. Então, esse tipo de ação é o resultado prático dessa politização, né, essa disputa que existe implícita entre Bolsonaro e alguns governadores, com particular destaque aqui para o Rio e para São Paulo. Então, essa ideia de que a Covid representa um risco para o governo significa que essa estratégia da transferência de responsabilidade tem limites, né? Então, é uma aposta que a gente faz, uma análise que a gente faz, que se o Brasil apresentar curvas ainda mais negativas, se esse efeito for ainda mais complicado em termos de óbitos, enfim, de saúde pública, que isso vai, de alguma maneira, contribuir para essa perda de popularidade. O segundo ponto é isolamento político. Então, aqui também tem uma ideia de que, embora exista um movimento de aproximação do presidente com o que a gente chama de centrão, não é um movimento estruturado a ponto de blindar o presidente e o seu mandato. Sobretudo, não enquanto durar, e aí o último ponto, as ações das instituições de controle, com particular destaque para o Supremo. E aqui também um ponto para a gente pensar diferenças em relação à conjuntura Dilma e agora. Lá no governo Dilma, o principal foco de crise era política, tá? Ou seja, era entre o executivo e o legislativo. Estava expresso na relação da Dilma com o Eduardo Cunha. Então, a partir de um cenário de crise de governabilidade,
foi gerando uma percepção de que aquele equilíbrio político seria perverso para a economia, a gente resultaria num longo período recessivo, e aí foi se gerando um movimento para a interrupção do mandato, sem ter claro qual seria propriamente o problema jurídico. O impeachment é um fenômeno político e jurídico. Lá atrás, começou na política e depois foi construída a perna jurídica. Agora, com o governo Bolsonaro, me parece que é o contrário, né? O foco aqui são as ações judiciais, são as instituições de controle jurídicas, com particular destaque para o STF. Então, enquanto existirem os inquéritos, as investigações no plano jurídico, a gente enxerga um risco relevante que pode reforçar e, no limite, chegar a esse isolamento político. Ou seja, é um cenário, o que acho que aqui é importante? O cenário mais provável, continuidade do mandato Bolsonaro. Mas o risco é tamanho que isso afeta condução de política econômica, que isso afeta a forma como o governo vai se relacionar com o legislativo. Então, o trabalho do analista político agora é entender esses efeitos e como isso vai precificar e vai bater no ciclo econômico. Então, me parece que acho que essa é a nossa questão principal aqui. Então, vamos olhar um pouco de números, né? Eu prometo não cansá-los com gráficos e figuras, é só para ilustrar um pouco as dificuldades que os cientistas políticos estão tendo de identificar qual que é o patamar de popularidade real do governo nesse momento, tá? E, sobretudo, a partir da saída do ex-ministro Sérgio Moro, que foi vista com um efeito político importante. Aqui são duas figuras do Datafolha. A figura da esquerda é a avaliação de governo tradicional que periodicamente os institutos perguntam à sociedade o posicionamento deles em relação ao governo. Se vocês notarem no gráfico da esquerda, vão notar que a comparação vai sendo com as perguntas desde 2019, dos meses desde 2019. Abril, julho, agosto, dezembro e agora abril de 2020. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Datafolha fez essa pergunta pela última vez em dezembro de 2019. E agora, depois da saída do Moro, no último fim de semana, apresentou os dados para abril de 2020. Se vocês notarem aqui na curva verde, o ótimo e bom sobe de 30 para 33. Esse movimento foi interpretado como um sucesso do governo em explorar a questão da Covid-19 do ponto de vista político, o que resultou nesse aumento expressivo. Ou seja, dito de modo mais direto, a retórica do governo de chamar a atenção para o custo da economia, para a ideia de que a economia não pode parar, que vai ter um custo social muito grande se a gente continuar num cenário de isolamento, toda essa retórica estaria presente no porquê que subiu de 30 a 33 de ótimo e bom. Isso gerou uma interpretação que, na minha leitura, não é a interpretação mais adequada para a gente entender o momento atual, de que haveria um aumento dessa popularidade, comparado com dezembro de 19. Na figura da direita, tem uma pergunta mais específica que o Datafolha fez ao longo das pesquisas durante a crise da Covid-19. Tá? Se vocês notarem, tem mudança no título do gráfico, né? Aqui é uma avaliação do comportamento do Bolsonaro durante a crise da Covid-19. Então, é mais específica, né? Tá? O Instituto pergunta de forma mais específica e apresenta ao eleitor a possibilidade de responder sobre o que o Bolsonaro está fazendo na crise. Com essa pergunta, e aí notem que foram vários levantamentos, o primeiro no final de março e depois os outros ao longo de abril, que a gente nota, nesse curto espaço de tempo, um aumento importante da rejeição ao comportamento do presidente Bolsonaro. Começa com 33 aqui em março, o último dado é 45%
de eleitores que rejeitam a maneira como ele se comportou. Então, note que o Instituto fez 2 pesquisas. Tá? Isso acabou gerando um pouco de confusão, porque se notou que uma avaliação de governo que subiu em relação a dezembro de 19, mas quando a gente olha na conjuntura atual, mais próxima da Covid, a gente vê um aumento dessa rejeição. Então, isso que ficou estranho do ponto de vista da análise. Né? Então, essa ideia de que o que estaria por trás, né? A ideia do governo com a saída do Moro, com a perda de credibilidade em relação à agenda da Covid-19, que esse movimento resultaria numa perda de apoio entre segmentos de renda mais elevada. Para compensar essa perda, o governo fez essa retórica de chamar a atenção para os custos econômicos e aí grupos com menor renda começariam a apoiar o governo. Se essa estratégia der certo, até pelo peso de grupos com rendas inferiores no total da sociedade, se essa estratégia funcionar, nós devemos ter uma manutenção da popularidade do presidente em patamar mais elevado. Se a estratégia não funcionar, como é a nossa aposta, né, a aposta nas tendências, a gente deve ver uma perda de popularidade do governo. Então, é um pouco essa a implicação. Por que isso é importante? Né? Porque quanto mais for a percepção de que o governo corre risco de mandato, maior o efeito do cenário político na economia, na precificação de ativos. Então, é quase que uma relação. Quanto mais tempo durar a incerteza em relação à continuidade do mandato, mais risco a gente tem para a condução da política econômica que consiga minimizar os efeitos, não só no curto prazo, mas, sobretudo, na retomada. Isso vai bater depois em curva de juro, na taxa de câmbio, só para citar em algumas variáveis que vão responder se a gente não fizer a tarefa básica no plano da política. Então, por isso essa importância da gente entender o que está acontecendo com a popularidade do presidente. Aqui são outras pesquisas que ajudam a justificar a nossa análise de por que a gente enxerga uma tendência de queda de popularidade. Aqui são outras pesquisas ainda mais recentes, na esquerda, aqui a mesma avaliação de governo, só que agora com uma trajetória mais longa e uma frequência mais alta. Então, a gente sai do começo do mandato de liquidamente uma popularidade positiva, né? A diferença da curva azul para a curva vermelha, e ela se inverteu agora, né? Quase que de forma 100% de inversão. Né? O espaço que o governo tinha aqui de popularidade mais alta é do mesmo tamanho que a rejeição agora subiu. Ótimo e Bom já deu 27. Daqui a pouco eu falo aonde eu acho que essa popularidade vai chegar. Na curva verde é a justificativa de por que a estratégia do governo não vai ter o sucesso esperado pelo presidente. Na parte verde das colunas é o peso que a sociedade atribui para a responsabilidade do governo Bolsonaro em relação à atual situação. Então, note que ela começa muito baixa, que o governo estava começando, ainda tem um antipetismo, né, uma rejeição ao governo PT muito alto, a imagem desse governo marcado por Lava Jato, por crise econômica, ainda estava muito forte. E se vocês notarem, a parte verde, né, vai ocupando um espaço predominantemente maior. É o custo de ser governo. Ser governo tem benefícios e custos, e não me parece que toda essa retórica vai conseguir construir uma imagem de que não é de responsabilidade do governo Bolsonaro os resultados desse quadro atual. Naturalmente, é um choque externo, mas que precisa ser respondido por decisões domésticas e, portanto, essa responsabilização ajuda a gente a entender por que desse cenário de perda de popularidade esperada. Mas até onde vai essa perda de popularidade? Eu imagino que o piso, né, seja definido um pouco nesses dois gráficos que vocês estão vendo no slide 6, ainda que de maneira indireta. Né?
Eu peguei duas perguntas distintas, apresentadas pelo Datafolha, para a gente entender mais ou menos esse piso. A da esquerda, ela pergunta, quem está falando mais a verdade, Bolsonaro ou Moro? À direita, o efeito da saída do Moro do ponto de vista no combate à corrupção. Tá? Se vocês notarem, nos dois casos, né, aqui, o percentual de pessoas que julgam que o Bolsonaro está falando a verdade é de 20%, né, 20% do total. A porcentagem de pessoas que julgam que o combate à corrupção vai melhorar com a saída do Moro é 21% do total. São números muito parecidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse segmento que está em verde aqui, desses 20%, me parece que aqui é o piso da popularidade do Bolsonaro. Se vocês notarem, aqui está desagregado por renda, né, até 2 salários mínimos, de 2 a 5, de 5 a 10 e mais de 10. Né? Se vocês notarem, o segmento que menos acredita no presidente é aquele de baixa renda. Ou seja, essa ideia de que agora vai inverter a curva, pessoas de mais baixa renda vão passar a dar apoio ao governo, não me parece que condiz com os dados. Tá? E o que é interessante é que o patamar para duas perguntas diferentes chegam ao resultado muito parecido. Por que é isso? Porque aqui está, digamos, o eleitor original do Bolsonaro, aquele que tem uma ligação pessoal com o presidente, com as teses que ele representa. Então, me parece que isso aqui, salvo uma situação mais degradante, é o foco do presidente. Notem aqui que o grupo em que mais julga que a situação de combate à corrupção vai piorar é os 5 a 10 salários mínimos, né, com 60%. É nesse grupo aqui que se concentra com mais intensidade o chamado lavajatismo, né? A expressão que foi criada para identificar aquele grupo de eleitores que defendem a Lava Jato, que respondem aos efeitos da Lava Jato e que davam apoio à figura do ex-ministro Sérgio Moro. Esse mesmo grupo aqui de 5 a 10 salários mínimos é também aqueles que mais julgam que o Moro está falando verdade. Então, é a partir disso que nesse grupo a gente identifica esse lavajatismo de forma mais intensa. Então, aqui que a gente espera uma queda de popularidade mais alta, mas que não vai ser recuperada pelos grupos de mais baixa renda. Acho que esse que é o nosso ponto, levando ao fato de que, então, essa dúvida com o mandato vai afetar a condução de política econômica. Mais rapidamente, aqui, só para a gente notar como diminuiu o apoio ao isolamento, né, que no início de abril era de 60%, na pesquisa no final de abril é 52%, mas quando a gente desagrega o último resultado por renda, né, esse resultado aqui desagregado por renda, no quadro da direita, a gente nota que não é esse apoio à saída do isolamento não é mais forte entre grupos de renda mais baixa. Não vai haver essa transferência, popularidade fica em queda, discussão do mandato, se termina ou não até o impeachment, se tem ou não impeachment, dura mais, durando mais, gera mais efeito para a política econômica, para a agenda dentro do legislativo. Outro ponto que é importante como fonte de risco é a própria curva da Covid. Né? Isso aqui é uma figura do site Our World in Data, que compila uma série de evidências e estatísticas de vários temas. Eles têm uma seção especial para o acompanhamento da Covid. Essa aqui é uma figura da média móvel de óbitos ao longo do tempo. E essa é uma média móvel para pegar as variações de fim de semana, de feriado, enfim, para tentar limpar a interpretação desses efeitos que não condizem com política pública. E qual que é o ponto? Eu selecionei aqui alguns países para destacar, né, para a gente notar como a curva brasileira é uma curva que tem uma figura, uma cara diferente de países que foram afetados de forma muito significativa. Né? Então, por exemplo, aqui o Reino Unido,
que foi um país que adotou uma estratégia originalmente de não trabalhar o isolamento, acabou recuando depois, e esse recuo está associado a essa estabilidade na curva. A mesma coisa para a Itália e Espanha. Os Estados Unidos, que é também um caso muito mais grave há algum tempo, também já vem andando de lado essa curva. A curva brasileira tem uma dinâmica que nos parece preocupante, que, se for continuada, pode gerar mais risco ali para o governo. O ponto importante vocês estão vendo dia a dia, né, ações do Poder Judiciário, do Supremo, em torno do governo Bolsonaro, seja de derrota em relação à Embaixada da Venezuela, aos embaixadores da Venezuela aqui, seja derrotas em relação à nomeação para a Polícia Federal, interpretação de que medidas provisórias são ilegais. O governo tem perdido sistematicamente dentro do Supremo. Tá? Por que isso é importante? Justamente esse ponto, né? O foco principal hoje da crise política é entre o judiciário e o executivo. Os próximos passos dessa crise, por exemplo, têm a ver com a divulgação do áudio e do vídeo da reunião citada no depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, como uma reunião em que o presidente Bolsonaro teria cobrado publicamente a troca no comando da Polícia Federal. O Celso de Mello já autorizou a divulgação e, na verdade, pediu a divulgação desse material. Então, é mais um constrangimento jurídico. Tem o constrangimento em relação a mostrar o exame da Covid-19 que teria sido realizado, que foi realizado pelo presidente para trazer esse resultado, sem contar nos inquéritos de mais longo prazo em relação a fake news, em relação às manifestações com dizeres antidemocráticos, enfim, não faltam possibilidades de decisões do judiciário afetarem um pouco a vida do governo. São três principais instituições que são importantes aqui para a gente entender esse arcabouço de controles: Supremo, Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Em boa medida, o presidente está constrangido por ações desses três grupos. Naturalmente, ele nomeou o Procurador-Geral da República, tem a prerrogativa de nomear o Diretor-Geral da Polícia Federal. Então, há, nesse momento, mudanças, né, na tentativa de se proteger de ações que possam vir aqui. O Supremo é naturalmente o mais desafiador, né? Até porque o Celso de Mello, que tem sido o relator de uma série de casos, está saindo agora no final do ano. Significa que ele tem todo o incentivo para tomada rápida de decisão. Só para vocês terem uma ideia, originalmente a ideia era que o depoimento do Moro ocorresse em até 60 dias. Esse prazo foi reduzido depois de um pedido do PDT e outros partidos para 5 dias. Então, a velocidade dessas decisões tem sido mais alta, portanto, uma sequência aí de questões que constrangem futuramente o executivo. Tá? Então, acho que essa é uma característica diferente, está no foco no judiciário e na relação do executivo. No Congresso, a gente não vê um cenário, por enquanto, de perda de governabilidade. A particularidade tem a ver com a relação do presidente com as Forças Armadas. Tem muita gente que nota, se vocês olharem com cuidado, tem uma certa ambiguidade nesse posicionamento dos nomes das Forças Armadas em relação a esse conjunto de coisas. Então, de um lado, tem frases que vão sugerindo, olha, não contem com as Forças Armadas para aventuras que rompam as regras do jogo democrático, né, que a tarefa das Forças Armadas está dentro da Constituição, é uma organização de Estado, mas, ao mesmo tempo, os seus membros defendem o presidente em algumas das suas teses. Então, fica difícil para a gente entender onde está a demarcação desse comportamento, né? Qual que é o cenário em que as forças querem se colocar. Então, entre o golpe, que não há risco significativo
disso acontecer, de uma intervenção militar, não é esse o cenário, e o atual de estado de coisas tem a questão do impeachment, né? Então, é difícil da gente fazer essa leitura. Na minha interpretação, tem uma proximidade tamanha que isso ajuda a segurar o mandato, mas isso não significa que reduz risco. Isso tem a sua implicação, que é uma implicação que vai afetar a política econômica. Aqui, só para vocês terem uma ordem de grandeza do tamanho das bancadas, né, de alguns grupos importantes. Esse bloco Maia, que eu chamei aqui, é o bloco legislativo formado por esses partidos que contribuíram de forma mais significativa para a eleição do Maia. Então, tinham lá 220 parlamentares. Se a gente pegar, por exemplo, legendas que andaram conversando com o presidente, nessa aproximação com o Centrão, só elas garantem 172 votos para o presidente na Câmara, somado pelo menos uns 20 do PSL, mais de alguns outros partidos menores, estaríamos num mundo em que tem mais de 1/3 para não dar chance da interrupção do mandato. DEM, MDB e PSDB, 94, partidos de esquerda, mais ou menos uns 130. Né? O que eu acho que aconteceu? O presidente olhava no Maia como um articulador contrário ao seu governo, como a leitura de que o Maia articularia o processo de impeachment. Ele polarizou em relação ao Maia, isso gera mobilização da sua base, mas polarizou por conta da sucessão para a presidência das casas. Não tinha um nome claro de quem iria suceder o Maia. Esses partidos estão se reorganizando, querem ter mais poder. Se teve uma lição do Eduardo Cunha que ficou até hoje, é que quem manda na Câmara é o baixo clero, potencialmente. Se tiver algum líder que consegue organizar esse baixo clero, é ele que vai mandar. O Eduardo Cunha fez isso com brilhantismo, né? Por isso que chegou na posição que chegou. Então, digamos, esse legado, essa ideia de que, bem organizado, o Centrão é que controla a agenda legislativa, teve presente. A partir da ausência de um nome sucessor do Maia, esse movimento aconteceu e esse rearranjo de forças está sendo desenhada nesse momento. O que é risco? Né? Como é que isso tudo bate em termos de precificação de ativos? Eu diria que a história passa mais ou menos por essa narrativa que eu encerro, e aí eu já passo para a pergunta de vocês. Peço desculpas aí pelo adiantar da hora, mas acho que são pontos importantes aqui. Como é que eu acho que é essa cena de risco? Para 2020, a gente já sabe que é um ano de exceção, um ano excepcional, vai ter aumento de gasto, né? Algumas expectativas aí que a dívida saia do atual patamar de 77% antes da Covid e possa atingir eventualmente quase 90% do PIB, né? Me refiro à dívida bruta. Então, 2020, ano excepcional. Do ponto de vista jurídico, tem duas peças que dão sustentação a essa excepcionalidade. A PEC do orçamento de guerra, que acabou sendo aprovada agora ontem pela Câmara dos Deputados, vai ser sancionada, e o decreto de calamidade pública, né, que é um cenário que permite alguma exceção na questão fiscal. Então, era uma figura presente na lei de responsabilidade fiscal. Em cenário de calamidade pública, não há necessidade do cumprimento de meta de superávit primário. Então, esse é um ponto para 2020. A questão é para 2021, inicialmente. Se a gente olhar aqui, são 3 regras que balizam o controle de gastos no Brasil. Primeira, a lei de responsabilidade fiscal, que define uma meta de primário. A segunda é a regra de ouro, que é um artigo da Constituição, que proíbe endividamento, aumento da dívida para pagar a despesa corrente, né? Salário, custeio e assim. E a terceira é a emenda do teto, que estabelece um teto para o crescimento do gasto público. O projeto orçamentário para 2021 não tem uma meta fixa para a questão do primário, tem uma meta condicionada à receita. O que significa que se a receita cai, a meta vai ser menos ambiciosa. A implicação disso é que a gente não tem um parâmetro para acompanhar o gasto público.
O segundo ponto, a regra de ouro, ela já não é mais restrição do comportamento dos governos. Você hoje faz o quê? Pede crédito extraordinário para o Congresso. Então, a regra de ouro já não é cumprida nesse momento. Resta a emenda do teto. É ela que vai ser a âncora de credibilidade, não agora no curto prazo, mas quando a gente estiver saindo da crise. O risco é gastos que foram percebidos como excepcionais haver uma pressão para se tornarem permanentes. A gente já tem um orçamento que pelo menos alguma coisa entre 95% de todo o orçamento é amarrado, ou seja, pegando a despesa que é de livre, que não está presente na Constituição, então 95% está completamente amarrado. Ou seja, o espaço para decisão política é muito pequeno. Se esses gastos excepcionais se transformarem em gastos constantes, né, a gente não tem um cenário para reduzir dívida e isso acaba sendo precificado pelos ativos políticos. Por hora, não há essa precificação. Vamos tomar como exemplo a recente decisão agora do Copom para a política monetária. O Copom fez um corte de juros mais agressivo do que o esperado pelo mercado, né? Ele cita risco fiscal, mas o risco fiscal não aparece agora no curto prazo. A ideia do risco fiscal entra quando ele está lá discutindo a taxa de juro neutro, ou seja, aquele juro que, quando a economia entrar em sua normalidade, é o juro que equilibra a economia e permite um crescimento não inflacionário, permite o controle da inflação. O que o BC está falando? Se esse risco fiscal se materializar, essa taxa de juro que tem uma tendência de queda vai ter que ser elevada mais rapidamente. Quando sairmos desse cenário de excepcionalidade e esse risco fiscal entrar numa precificação, a gente pode ver uma taxa de juros mais alta do que poderia ser em função desses gastos. Aí a retomada da economia é uma retomada de menor fôlego, porque ela vai demandar uma política fiscal mais apertada. Afinal, a gente pode estar com um cenário de dívida bruta rodando a 90% do PIB, sem perspectiva de um ajuste de gasto para gerar de novo o movimento de queda nessa trajetória. Então, e aí nesse momento é que a gente começa a ver essa precificação que vocês vão ver em câmbio, em juros e assim sucessivamente. Então, por exemplo, essa taxa de câmbio mais puxada é, de alguma maneira, um resultado desse processo que a gente está assistindo aqui. Então, eu diria que o canal da política para a economia vem por esse enredo aqui. Ele vai ser mais forte enquanto durar a disputa pela interrupção do mandato. A luta pelo mandato é uma luta que traz o Centrão como ator político, reforça o poder dos militares, inclusive na gestão de programas. Quem que paga a conta? O risco é de ser a equipe econômica. Aí você pode ter um cenário de, eventualmente, saída do ministro Guedes ou alguma mudança na agenda econômica. Aí, isso é cenário pessimista. No cenário básico, tem um rearranjo, mas não há uma ruptura. Então, a gente conseguiria ter uma retomada um pouco mais gradual da economia. Então, eu espero que a ideia de que o risco econômico esteja associado ao tamanho da luta pelo mandato tenha ficado claro. Agora eu me coloco à disposição para outras perguntas que eventualmente apareçam. No slide aqui de apresentação tem meu e-mail, vocês podem entrar em contato posteriormente e a gente vai mantendo a interlocução. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a Helena pelo convite e fico à disposição. Obrigada, Rafael. Bom, pessoal, vamos abrir para pergunta agora. Eu estou vendo que já tem algumas perguntas, mas eu vou furar a fila e vou fazer a primeira. Eu queria saber, diante de todo esse cenário que você está traçando, se já é possível a gente pensar em eleições, não só em 2022, que eu sei que está um pouco longe, é tipo perguntar para o economista o câmbio de fim de ano, mas queria saber como é que você vê, como que isso pode interferir as eleições municipais de agora, e com impeachment, sem impeachment, com enfraquecimento, sem enfraquecimento, como que isso pode reverberar em 2022? Olha, Helena, para curto prazo, eu acho que a primeira agenda vai ter eleição no calendário normal ou não.
as falas do ministro Barroso, que deve assumir o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, é de que ele não deseja alterar o calendário, mas que, eventualmente, a própria realidade se imponha, né, na ausência de possibilidades de pessoas se encontrando de forma volumosa nas ruas. Então, acho que essa é a primeira agenda. Se confirmar o adiamento, seria muito importante que fosse um adiamento ainda em 2020. O grande risco aqui é a gente, eventualmente, quando os parlamentares forem decidir para qual seria o novo calendário eleitoral, que eles façam a união das eleições municipais com as eleições presidenciais e estaduais. Então, a gente teria em 2022 todas as eleições ocorrendo, a gente teria esse mandato dos prefeitos atuais esticados. Esse é um cenário que seria muito ruim, do ponto de vista político. Então, afora isso, se for só um ajuste para final de ano, que eu imagino que é o mais provável, mas, enfim, no Congresso sempre tem uma dinâmica de nos surpreender. Afora isso, para 2020, acho que é uma eleição que em algumas capitais vão ser muito nacionalizadas, né, por conta de todo esse impacto. Né? A gente tem agora um tema que é um tema nacional, tá? Que a Covid não é mais um tema local, né? Ela atinge todo o território. Então, a gente deve ter uma eleição mais nacionalizada do que a gente teria se fosse em condições normais. Então, a gente pode interpretar essas eleições à luz de 2022. Então, mais fácil fazer essa ligação entre 2020 e 2022. Para 2022, acho que tem 2 pontos. Se vierem muitos candidatos, vamos imaginar um cenário que entra Moro, Luciano Huck, Mandetta. Mesmo com a perda de popularidade do Bolsonaro, ele pode estar no segundo turno. Quanto mais fragmentado for, melhor para o presidente Bolsonaro. Uma implicação que me parece, claro que a gente ainda só está especulando, é que se a rejeição permanece tão alta como está a rejeição do presidente Bolsonaro, que aí no segundo turno ele deixa de ser o favorito. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, tudo depende dessa questão de fragmentar, né? Porque a gente já viu, se fragmentar bastante, ele tem quase que um lugar cativo nesse segundo turno, e aí a gente vai ter de novo uma eleição que provavelmente vai gerar desvalorização de ativo, vai ser uma eleição que vai mexer bastante com, enfim, a economia e depois os ativos financeiros. Tá certo, obrigada. Vamos lá, então, agora as perguntas dos participantes. O Marcelo está perguntando se você acha que uma quantidade recorrente de impeachments enfraquece a democracia. Marcelo, obrigado pela pergunta. Esse é um efeito, né, que, entre aspas, foi uma luta de fazer análise de risco e a gente chamar a atenção por uma ideia de que, mesmo que naquela conjuntura, por exemplo, da Dilma, o efeito econômico do impeachment no curto prazo seria positivo, né, e como de fato foi, mas se a gente olhar no longo prazo, uma sucessão de mandatos que não são encerrados é um sinal de enfraquecimento da democracia. Não há dúvida desse ponto. E esse enfraquecimento da democracia pode não afetar o curto prazo, mas afeta o longo prazo. A nossa trajetória de crescimento vai ser historicamente menor e todas as implicações de um crescimento abaixo do nosso potencial. Em um certo sentido, o Brasil de 2020 é o reflexo de um movimento que começou em 2013 e 2014. É uma perda de confiança da elite política, perda de legitimidade, e o horizonte temporal é cada vez mais curto. Então, hoje quem acompanha o quadro político é diariamente, né? A gente não tem mais uma perspectiva de longo prazo, né? É muito difícil fazer essa avaliação. Então, não há dúvida. Se a gente olhar na história republicana brasileira, poucos presidentes encerraram o mandato. Poucos presidentes encerraram o mandato constitucional, governos civis. Tá? A regra é presidente não terminar mandato, por incrível que pareça. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante. Né? Lula e Fernando Henrique foram nomes que não
passaram por algum tipo de interrupção de mandato, se a gente contar a lei desde lá de 46. Então, isso diz alguma coisa sobre o equilíbrio político no Brasil, ajuda a entender por que a gente tem, historicamente, baixa taxa de crescimento. Bom, vamos lá, outra pergunta. Como você analisa a convivência entre o Centrão e o Paulo Guedes, dado que o Guedes quer segurar gastos e o Centrão se beneficia muito mais, eleitoralmente falando, com o aumento de gastos do governo federal, e se o Bolsonaro conseguiria equilibrar essas duas forças? O histórico do presidente sugere que não, né? Que ele mesmo não se colocou como o papel de articulador de diferentes interesses, né? Muito ao contrário. Então, ele se coloca como que delega na economia para o Paulo Guedes, que delega para o Congresso a votação das reformas, ele mesmo não faz esse esforço. Então, o histórico não é, nesse sentido, nada positivo. E a tendência é de, sim, ter algum tensionamento entre essas agendas. Não dá para imaginar que vai ser o Centrão que vai garantir uma certa coerência da política econômica. Porque o Centrão, e acho que esse é um ponto importante, né? Ele não tem cara. Quem que é um líder do Centrão? Ninguém sabe, porque um líder do Centrão dificilmente vai estar disputando uma eleição nacional. Vai ter um nome que todo mundo acompanha. Uma coisa é o Maia, outra coisa é o Paulo Guedes. São nomes que querem disputar algo, né? Tem pretensão de maior ambição eleitoral. O Centrão não tem nome. Se não tem nome, não tem custo, né? Se eventualmente uma decisão dá errada. Então ninguém vai ser responsabilizado do Centrão se a economia brasileira não crescer em 2021. Essa conta não é do Centrão. Então imaginar que vem deles uma agenda liberalizante que vai se preocupar com a questão dos gastos, acho que é pouco provável. O cenário só não é pior porque eu acho que tem um efeito via governador, via pressão dos governadores, que também vão sentir a questão do ajuste fiscal. Então, cada decisão de aumento de gasto que a Câmara faz, entre aspas, quem paga é o governador, quando tem implicação federativa. Então, o que pode ser o contraponto é essa mobilização dos governadores, que é algo que o Guedes já tentou fazer lá atrás e não foi bem sucedida. Vamos ver se com uma emergência ainda maior, a gente consegue minimamente proteger a agenda do futuro sem gerar mudanças na composição da equipe econômica. Isso seria, digamos, um cenário básico, um cenário pessimista, é um cenário em que essa reaglutinação de forças acabe afetando a agenda econômica. Essa eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas vamos lá. Juridicamente e na prática, quais são os pontos que poderiam embasar um processo de impeachment nesse momento, no curto prazo? Bom, não faltam, né, processos de impeachment, né, inclusive já que estão na mesa, né, do Rodrigo Maia. Então, por hora, acho que nenhum deles teria essa característica necessária para romper essa ideia de que agora não se mexe no governo porque nós estamos enfrentando um cenário de pandemia, então não é o momento de discutir esse tipo de agenda agora. O que, em tese, o impeachment precisaria é de algo mais forte, que tenha apelo popular, seja de fácil defesa e que dê a percepção de que, olha, o melhor caminho, mesmo com todo custo, é fazer a substituição, né, para a gente voltar àquele ambiente Dilma, né? Tem o risco do impeachment, que não é bom para a democracia, mas sem isso é pior. Então, claro que eu estou simplificando aqui a frase, mas é isso que a gente precisa. E eu imagino que essa peça ainda não construiu e que vem a partir dessa, seja de uma implosão, né, de uma explosão de óbitos vindo da Covid, ou seja, a curva brasileira ficar uma curva completamente fora do que a gente assistiu no mundo, a economia sentir por mais tempo, e aí você poderia ter, a partir dessas investigações, alguma dessas pontas em relação à influência na Polícia Federal, no funcionamento dos poderes, na questão de credibilidade da saúde, se eventualmente não for resolvido
o que ele faz com a divulgação dos exames. Aí me parece que a gente poderia ter um movimento aí para reforçar a interrupção do mandato. Uma pergunta que tem a ver com a anterior. Entre Centrão e Paulo Guedes, se o Bolsonaro precisar escolher, quem ele escolhe? O Centrão, né? Acho que até a retórica do presidente, né? Dos 22 ministros eu troco, eu que sou o presidente. Um pouco antes do imbróglio com o Moro, né? A gente imaginava que era um imbróglio só com Mandetta, né? Por conta da questão da Covid. Mas ali naquela frase do poder da caneta, estavam ministros que se acham que deixaram o poder, né, nas palavras do próprio presidente, ministros que o poder subiu a cabeça, que o poder da caneta dele funciona. Ali tinha um recado para os demais nomes. No primeiro momento o Moro, mas qualquer um poderia entrar nessa lógica. Com o mandato em risco, ele vai precisar do apoio militar, naturalmente, porque o vice é militar, porque é uma organização que tem um constrangimento diferente. Nós não estamos falando de partido político, nós estamos falando de militar, e do Centrão, né? De quem é que, de fato, vai votar num eventual processo. Então, enquanto durar esse risco de mandato, é Centrão. Se em algum momento, digamos, enterrar essa ideia de impeachment, aí eventualmente as coisas podem ser mais equilibradas. O problema é que aí no futuro não é mais o Maia que vai ser o presidente da Câmara. A gente não sabe quem vai ser. A eleição vai ficando mais próxima, né? Então, essa ideia que, por hora, o Paulo Guedes vendeu para o presidente, de que, olha, é uma crise pontual, que o Brasil vai surpreender com a retomada, que nós vamos sair mais forte, que o Brasil estava crescendo de forma muito positiva antes da crise, eu acho que ela não se materializa. E aí é que vai ser a fase em que a gente vai testar o que o Bolsonaro vai fazer em termos de articular esses dois grupos. Se a partir de 21 essa economia não recuperar, né, aí me parece que é o momento que pode ter uma interrupção na equipe econômica e aí gerando um cenário pessimista. Tem aqui uma série de perguntas sobre relação judiciário-executivo. Vou tentar resumir em uma só para não ficar repetitivo. O pessoal está querendo saber se existe uma possibilidade de se arquivar, entre aspas, esse inquérito do Moro com Bolsonaro, se essa história tem como acabar em pizza, e se existe algum tipo de penalidade, além de abertura de um processo de impeachment, que o judiciário poderia impor ao Bolsonaro. A chave para isso é a Procuradoria-Geral da República, né? É o Procurador-Geral da República que faz formalmente uma denúncia contra o presidente, né? O judiciário é aquele poder que ele precisa ser, ele é reativo, ele não tem orçamento e não tem força de lei, e ele não pode espontaneamente, né, tomar uma decisão com efeito político. Ou seja, alguém tem que questionar o judiciário para que ele emita um parecer. Então, autonomamente, não pode ter nenhuma decisão do Supremo que diz, vai acontecer isso. Ele precisa responder a algum processo, enfim, pedido de um mandado de segurança, qualquer que seja a decisão. Mas sobre a discussão da interrupção do mandato, ela passa pela Procuradoria-Geral da República. É ela que vai avaliar que, uma vez concluído o inquérito, né, se existe espaço para uma denúncia contra o presidente. E se for uma denúncia de crime de responsabilidade, é a Câmara. Se for uma denúncia por crime comum, é o Supremo, que no fundo vai decidir. Tá? Então você tem duas possibilidades: que o presidente tenha cometido um crime de responsabilidade. Esse é o caminho tradicional que a gente já conhece. Crime de responsabilidade é impeachment. Para ser impeachment, a Câmara autoriza por 2/3, o Senado julga. No crime comum, a Câmara autoriza os 2/3, o Supremo julga. Muda o ator se for crime comum, tá? Mas é a Procuradoria que, a partir desses elementos, pode decidir se há um espaço ou não. Basicamente, vamos lembrar, aquele cenário Temer versus Janot. Então, quem que era a grande pedra no sapato do Temer? Era o Janot.
Então, no fundo, agora a gente está pensando numa relação entre Aras e o presidente Bolsonaro. Então, a chave para essas questões está na Procuradoria-Geral da República. O que pode acontecer e tem feito, né? A gente viu algumas decisões do Supremo que são meio indiretas para o mundo da política. Então, entraram com mandato de segurança dizendo por que o Maia não se manifesta por um pedido de impeachment que está lá. Aí foi lá o Supremo, falou para o Maia, Maia, por que você não está se manifestando sobre esse impeachment que está na sua mesa? Tá? Tem uma série de decisões que o Supremo pode fazer, que embora não seja o canal direto para a interrupção do mandato, é o que pode dar, abrir para esse constrangimento e aí mudar o cenário político e a gente começar a ter algum processo de impeachment acontecendo. Então, é um pouco mais ou menos essa lógica. O Supremo pode tomar micro decisões que vão constrangendo o mundo da política a fazer uma ação para a interrupção do mandato. Duas últimas perguntas para te liberar. Uma de cunho econômico, se bobear, é mais para mim do que para você, mas vamos lá. Se vocês julgam, aí eu acho que você pode responder mais em nome da Tendências mesmo, se vocês julgam que as medidas de auxílio estão sendo suficientes e como vocês estão vendo algumas declarações em torno da possibilidade de imprimir moeda. Se é factível, se geraria uma hiperinflação no curto prazo, enfim, como é que vocês estão entendendo esse lado de auxílio econômico que o governo está tentando fornecer à Covid? Eu acho que dar uma resposta mais conservadora, né? Acho que depois de terminar a nossa live, vocês ligam lá para a Azimuth, a Helena vai ter um prazer nessa parte do que vai acontecer com a emissão de moedas. Eu acho que assim, é pouco provável que a gente não tenha mais uma rodada de transferência de rendas, de medidas para lidar com o problema da crise, né? O próprio calendário, né, são perspectivas agora de que algum grau de isolamento, né, vai aumentar do tempo. A gente, há 2 semanas atrás, estava discutindo uma abertura, né, uma flexibilização dessas medidas. 2 semanas depois, nós já estamos discutindo, em alguns estados já fazendo algo mais próximo a um lockdown. Próprio aqui em São Paulo, que era um estado que estava falando em flexibilizar depois do dia 12 de maio, já tem um outro tipo de discurso, até porque a taxa de isolamento não estaria suficientemente alta para evitar, né, aquele quadro da explosão da demanda em torno dos leitos de saúde. Então, tem algum sinal aí bastante crível de que vai ser um período maior. Em sendo um período maior de isolamento, o custo econômico também é maior, o custo social vai na mesma direção. Então, essa ideia de medidas que tem entre 2 a 3 meses de validade, né, deve ter, muito provavelmente, elas vão ser esticadas. E aí, deixando uma herança orçamentária maior, que me parece que é muito razoável imaginar que a gente está na mesma era, é um ponto fora da curva. 2020 é um ano de fazer gasto para minimizar esse cenário. O problema tem a ver com pagar conta. E aí depois a pergunta da emissão de moeda. O que acho que é crível falar? Essa é uma estratégia que vai cheirar, vai parecer um expansionismo de base monetária, marcas da política econômica dos anos 80, do pré-real. Tá? Não me parece que a ideia de que, como a gente tem uma taxa de juros muito baixa hoje no mundo, que vai ser suficiente para evitar um quadro de percepção de perda de credibilidade da moeda. Né? Então, me parece que essa é uma estratégia que, ao fim e ao cabo, ainda que tenha boa intenção, não vai conseguir ter o efeito de retomada de economia e de garantia do poder de compra da moeda. Então, acho que existem outros instrumentos no campo da política econômica, no campo da política monetária, da fiscal, que você pode fazer essa enxurrada de gasto, né, mas desenhada de uma maneira que para frente não resulte em perda de credibilidade da moeda. A gente não pode dar de barato que o real teria uma credibilidade tamanha que não vai ter riscos
mais fortes lá na frente. Tá? E acho que a gente precisa, o mundo pós-Covid é um mundo que vai realmente trazer o debate de quem vai pagar a conta com novos elementos. Eventualmente vai ter aumento de carga tributária, vai ser muito difícil escapar de alguma medida nessa direção. Enfim, acho que esse fenômeno, esse movimento precisa estar incorporado aí no balanço de risco de quem faz gestão de ativos e vocês que estão olhando diuturnamente. Uma última pergunta para te liberar. Se você acha que esse cenário todo pode trazer um fortalecimento da esquerda, principalmente nas eleições de 2022? Pode, mas ainda acho que tem algumas evidências que aquele equilíbrio em que o descontentamento com o governo Bolsonaro vai se canalizar novamente num protagonismo da esquerda, acho que a gente ainda está longe de acontecer. A gente tem um quadro de rejeição muito alta dos nomes potencialmente candidatos da esquerda, e aí eu me refiro ao PT. Então, a gente tem o Lula, não é o mesmo Lula, né, em termos de influência política. As considerações jurídicas ainda restringem a chance dele ser candidato em 2022. Então, mesmo a saída Lula não é uma saída hoje crível. O Haddad tem uma rejeição muito alta. A esquerda tem um problema também de evitar fragmentação. Então, tem o Ciro Gomes segue separado do restante da esquerda. Então, se rachar, esse potencial é ainda menor, de tal modo que, num cenário em que o Bolsonaro não vence as eleições de 2022, me parece que ainda está no campo, na falta de melhor nome, da centro-direita. Por hora, acho que ainda não tem uma força tamanha. Agora, a esquerda não é competitiva, enfim, é candidatíssima a estar no segundo turno, enfim, mas não a ponto de a gente ter um cenário que mudou, voltamos para aquele mundo. Agora, a gente está falando de um período curto ainda, né? Tem uma questão de dinâmica que a gente vai analisando e já vou me autoconvidar para uma próxima oportunidade aqui com vocês, a gente está atualizando esses cenários. Combinado. Rafael, eu queria agradecer muito a sua participação, foi ótimo. Acredito que tenha sido muito proveitoso para todos. Pessoal, obrigada também pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, algum comentário, mandem para os comerciais de vocês, que eles encaminham para mim, encaminham para o Rafael e a gente mantém esse bate-papo, tá bom? Muito obrigada a todos. Bom dia, um abraço. Obrigado, bom dia.